Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos estudando a Constituição Federal de 1988, falando de artigos, incisos, um a um. Estamos no artigo 5º, inciso 22 e 23. Temos que estudar o 22 e 23 de forma conjunta, pois um é complemento do outro. Nós vamos falar do direito de propriedade e também da função social da propriedade. Tema importantíssimo para a sua prova, para o seu concurso. Esse tema é muito extenso, ele não é só tratado na Constituição Federal, mas sobretudo de uma maneira pormenorizada no Código Civil e em outras legislações também. Mas nós vamos nos ater à Constituição Federal, que é o propósito aqui do canal, é o propósito aqui da nossa aula, é o propósito para te ajudar no concurso. Vamos à leitura dos incisos. O inciso 22 diz: é garantido o direito de propriedade. O inciso 23 vai dizer: a propriedade atenderá à sua função social. Já deixo uma dica para você aqui do canal. Atente para a letra da lei, para o que está escrito na Constituição, pois nesse quesito muitos concursos trocam apenas uma palavrinha, troca apenas um item para mudar o sentido da palavra. Para saber, o examinador precisa saber se você conhece verdadeiramente a Constituição. O examinador precisa separar, eliminar o maior número de candidatos. E não quero que seja você. Você precisa se ater ao texto da lei, sobretudo copiar no seu caderno, copiar aí na sua anotação, e responder provas anteriores, provas de concurso, para poder gravar na sua mente. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Simples e objetivo. Talvez você esteja até pensando, não preciso nem assistir essa videoaula, mas vou te passar as dicas aqui importantes e você vai ver como vai ser cobrado na sua prova, no seu concurso. E você vai ver o quão importante é estudar direito constitucional. Nós estamos aqui no propósito para cooperar com os seus estudos. É garantido o direito de propriedade. O direito de propriedade, de forma simples e objetiva, é o direito de usar, gozar e dispor de um bem. Atente-se, propriedade não é só propriedade imóvel, mas também a propriedade móvel e também a propriedade imaterial, que nós vamos estudar na sequência dos incisos. É uma série de incisos que trata da propriedade. Nós vamos falar um a um para melhor entendimento. Vamos lá. Usar, gozar e dispor. Usar nada mais é do que usufruir de um bem ou colocá-lo à disposição de uso de outra pessoa. É o direito que a pessoa tem de modificar a substância do bem, de construir ali no bem. O proprietário de um imóvel, por exemplo, ele pode ali usufruir dele. Ele pode morar nele, ele pode emprestá-lo, ele pode alugá-lo. O direito de uso, ele é o mais comum de se observar. Gozar, o direito de gozo, significa nada mais do que colher os frutos desse bem. Por exemplo, suponhamos que você plante uma bananeira no seu terreno e depois de um tempo ela vai dar os frutos. Então, o direito de gozar nada mais é do que você ir lá e colher os frutos daquela bananeira que você plantou. Mas não é só de árvore que nós vamos falar. Por quê? Principalmente para nós que moramos na cidade, não há de se pensar nem em bananeiras, porque não cresce, não é verdade? Mas você pode, por exemplo, alugar o imóvel e ali ter o seu rendimento, o aluguel mensal, é o direito de gozo. O direito de expor, muito simples também, significa que você pode vender, doar, trocar. Em resumo, é isso, é o que você precisa saber para a sua prova. Mas preste atenção, nenhum direito fundamental é absoluto, nenhum direito fundamental é incondicionado. Bem verdade que lá na Constituição de 1824 a propriedade ela era plena, ela era absoluta, ela era exclusiva, inquestionável. Não podia haver qualquer limitação por parte do Estado, não podia haver qualquer limitação ao direito de propriedade. Já na Constituição de 34, esse aspecto vai mudar um pouquinho, vai haver uma preocupação maior
com a justiça social. Então, esse direito vai deixar de ser absoluto e vai passar a atender o interesse social e coletivo. Na Constituição Cidadã, a Constituição que nós estudamos hoje, a Constituição de 88, que foi a Constituição que redemocratizou o nosso país, está vigente, é uma ótima Constituição. Ela vai dizer que esse direito não é absoluto e já vai trazer no inciso 23 a limitação a esse direito. A propriedade atenderá à sua função social. Significa que uma propriedade tem que atender à sua função social. Basicamente, nós podemos entender o conceito de função social pela própria Constituição. Vamos dividir em propriedade urbana e propriedade rural. A própria Constituição vai trazer o conceito. Bem verdade, na legislação civil, nós temos uma amplitude maior desse conceito. Mas, por exemplo, no artigo 182, parágrafo 2º, a Constituição vai dizer: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Em resumo, uma propriedade urbana, ela também não pode ser deixada ao léu. Você não pode comprar um terreno, deixar ali o mato crescer e o mato vai atrai bicho, atrai de repente uma série de complicações nos imóveis dos vizinhos por conta das árvores que vão crescendo e as raízes vão afetando ali de repente a fundação de outros imóveis, o lixo que é jogado no terreno baldio, enfim, você não pode deixar ali o imóvel ao léu, o imóvel jogado, muito embora haja no nosso país uma especulação financeira em cima dos imóveis. Mesmo assim, o imóvel precisa atender à sua função social, ou seja, dentro da sociedade, ele precisa estar cumprindo os objetivos sociais de determinada cidade. Então, o imóvel, a propriedade urbana, ela precisa atender aos requisitos fundamentais expressos no plano diretor. Basicamente, o plano diretor vai trazer como que uma propriedade urbana cumpre a sua função social. Está aqui, artigo 182, parágrafo 2º, para você trazer a sua prova. Já a propriedade rural, nós temos o artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, ou seja, um critério não exclui o outro, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, ou seja, vai haver a lei também, o Estatuto da Terra vai trazer aí uma série de requisitos também. E nós vamos ver, inciso 1, na Constituição ainda, artigo 186, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Esses princípios têm correlação com os direitos sociais, bem como também da ordem econômica, na valorização do trabalho humano. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, a propriedade rural, a propriedade agrária também precisa atender os critérios para cumprir a sua função social. E ela cumpre a sua função social com um aproveitamento racional e adequado. Imagine uma extensão de terra muito grande, onde não se planta, onde não se produz nada, e aquele imóvel fica ali improdutivo. Isso é bom para o país? Isso é bom para a comunidade? Isso é bom para a cidade? Não é. Então essa propriedade não vai estar cumprindo a sua função social. Quando ela é utilizada adequadamente, os recursos naturais e disponíveis, ou seja, há também uma preocupação com a preservação do meio ambiente. E nas relações de trabalho, um exemplo clássico é quando o empregador rural submete os seus trabalhadores ao trabalho análogo a escravo. Há uma sanção bem drástica para essa situação. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, aqui na Constituição vai trazer como uma propriedade rural atende à sua função social. No artigo 170 nós temos também que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Lá no inciso 3, função social da propriedade. Então, quando a propriedade atende à sua função social,
ela promove a justiça social. A nossa Constituição, ela tem uma preocupação com a justiça social, ela tem uma preocupação com a coletividade. Ela é uma Constituição que visa atender os interesses da sociedade, como nós já estamos estudando aqui no canal, desde o artigo 1º. Acompanhe nossas aulas, nós vamos dar sequência a esse tema, tem muita coisa para nós aprendermos. Na próxima aula nós vamos falar sobre a desapropriação, outro tema importantíssimo para a sua prova e seu concurso. Não perca a aula do inciso 24 do artigo 5º da Constituição. É o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.